Temos 4 exercícios para fazer sobre entrada de dados. Tentem fazer antes e depois olhem a resposta. Então, exercício 1. Leia a idade em anos e a imprima em meses. Vamos lá. Idade. Eu vou ter que ler a idade. Então, int idade, porque a idade vai ser um número inteiro. Eu vou pedir para o usuário digitar a idade. Então, printf, digite a idade. Porcentagem, não, aqui não tem nada. Digite a idade, 2 pontos, espaço. Aqui eu só vou imprimir na tela essa frase. Digite a idade, 2 espaços, 2 pontos, espaço. Agora, o usuário vai digitar e dar enter. Então aqui eu vou pegar o que o usuário digitou. Porcentagem de e idade. Agora eu já tenho a idade do usuário, que vai ser em anos, né? Eu posso escrever, digite a idade em anos, mas é o normal. Eu vou ter que imprimir em meses. Então vamos lá. Printf, idade em meses, porcentagem de. Agora eu estou imprimindo idade em mês, e aqui no lugar de porcentagem de, o que eu vou colocar? Eu vou ter que fazer uma conta, que eu vou pegar essa idade que a pessoa tem, por exemplo, 10 anos, e converter em meses. Então, idade vezes 12. Tranquilo, né? 2 meses, 1 ano. Poderia deixar esse 12 numa constante? Também poderia. Poderia criar uma constante 12 e aqui usar essa constante. Mas eu já vou escrever direto 12. E acabou. Nosso programa é isso daí. Se eu rodar o programa, vamos ver se vai funcionar. Digite a idade, por exemplo, 10. Então, são 120 meses. Vou colocar aqui 22 anos, são 264 meses. Então, esse daqui foi o exercício 1. O exercício mais simples, pedir para digitar a idade e converter de anos para meses. Vamos ver agora o exercício 2. Leia o salário. Uma coisa que vocês já têm que pensar é sempre no tipo da variável. Se eu não falar nada, você pode usar o tipo que você quiser. O bom é que use o mais adequado. Idade, a gente não usa casas decimais, então o mais adequado é inteiro. No exercício 2, o salário é dinheiro. O dinheiro pode ter casas decimais. Então, o mais adequado é usar, nesse caso, o float aqui. Então, leia o salário e imprima o ganho por hora para alguém que trabalhe 160 horas mensais. Exiba somente 2 casas depois da vírgula. Então, vamos por partes para não se confundir. Quando a gente resolve um problema, a gente já não, muitas vezes não sabe, principalmente problemas difíceis, não sabe a resposta de uma vez. A gente quebra ele em problemas menores e vai fazendo pouco a pouco e no final resolveu ele inteiro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o salário. Senão vamos acabar nos confundindo. Float salário. Vou pedir para o usuário digitar o salário. Vou usar o scanf, porcentagem F e salário. Ótimo. Então, primeira coisa, eu já fiz. Já matei esse pedaço do problema, que é ler o salário. Um float. E agora, eu quero saber o ganho por hora dessa pessoa. Quando a pessoa me falar o salário, ela vai me falar o salário mensal. Por exemplo, R$1.000 mensais. Então, você vai ter que calcular quanto que esse cara ganha por hora. Mas é lógico que você tem que saber quantas horas o cara trabalha no mês. Por isso que o exercício já te falou. O cara trabalha 160 horas mensais, 160 horas por mês. Então, vamos exibir já aqui. Eu já estou fazendo a conta direto no printf. Eu poderia ter uma outra variável que guardasse o salário por hora. Mas aqui eu não vou criar agora. Depois eu faço a resolução criando essa outra variável. Então agora eu vou colocar aqui ganho por hora. Ganho por hora, porcentagem
porcentagem F. Como que eu faço a conta do ganho por hora? Vou pegar o salário da pessoa e dividir por 160 horas. O salário é um float, dividido por um inteiro, o resultado vai ser um float. Então, sem problema nenhum. Se você ainda tivesse com dúvida, lembra que contas com float, conta com inteiro, poderia ter 160.0, porque eu estou forçando esse número a ser um float. Então, aí o resultado vai ser float. Só que não precisa. Porque esse é o salário em 160 horas, que é um mês. Então, dividido por 160 vai ser o salário por hora. Vamos ver se já está funcionando isso daqui por enquanto. Ainda não terminei de resolver o exercício. Vamos rodar. Digite o salário. Vou fazer por exemplo, o cara ganha R$ 1.600 por mês. Isso significa que o ganho por hora dele é de R$10. Então ele ganha R$10 por hora. Em 160 horas, ele ganhou 1.600. Então está funcionando o nosso programa. Só que ainda tem mais uma coisa que eu tenho que fazer aqui. Exiba somente 2 casas depois da vírgula. Isso eu tinha passado numa aula anterior. Para eu decidir quantas casas eu vou exibir, é aqui no meio do porcentagem F eu coloco um ponto. Então, no meio do porcentagem F, na hora de exibir, é um ponto. Esse ponto é o ponto que separa as casas decimais. Eu posso colocar um número antes e um número depois do ponto. Como eu quero limitar as casas decimais, eu vou colocar um número depois do ponto. Eu vou colocar o 2. E isso significa que depois do ponto, ele só vai exibir 2 casas. Então agora eu vou rodar de novo. Dessa vez, vamos supor que o salário é R$ 3.200. Então ele ganha R$20 a hora. Agora vamos colocar um número quebrado aí. Por exemplo, R$2.000. Então deu R$ 12,50 a hora. Essa é a resposta do exercício 2. Eu vou fazer aquilo que eu tinha falado. Eu posso criar mais uma variável, pode ser aqui em cima, pode ser lá embaixo, que vai se chamar salário hora. Então agora eu tenho 2 variáveis, a salário e salário hora. Aqui, pedi para o usuário digitar, guardei na variável salário, e agora eu vou calcular o salário hora e vou deixar ele dentro dessa variável. Então, vou recortar e colar aqui. Então, agora, olha, eu fiz a conta aqui e guardei nessa variável. Então, agora o salário hora tem o valor que o funcionário ganha por hora. E na hora de imprimir, eu posso colocar o salário hora. Então, essa é uma outra forma de resolver esse exercício. Se você quiser criar mais variáveis para guardar o valor. Não precisa, mas essa é uma forma. Vou rodar para ver se está tudo certo. Então, salário de R$1.000, a pessoa ganha R$ 6,25 a hora. É isso aí. Vamos agora para o exercício 3. O exercício 3 pede para ler a temperatura em Fahrenheit e imprimir em Celsius. E embaixo já tem a fórmula. Então, tranquilo aqui, ó. A fórmula está dada. Vamos por partes. Primeiro, ler a temperatura em Fahrenheit. Vou apagar tudo isso daqui. Eu vou deixar como float, porque pode dar números quebrados, essa conta aí. Então, float, vou escrever Fahrenheit. Será que vai escrever certo? Não. Tem um H aqui, ó. Um Fá. Beleza. Então, essa é a temperatura em Fahrenheit. Vou pedir para o usuário digitar. Digite a, escrever só T em Fahrenheit. Não preciso colocar o porcentagem D, porcentagem F, porque eu não estou imprimindo o valor de nenhuma variável. É só o texto. Digite a temperatura em Fahrenheit. Agora eu vou ler o que o usuário digitou.
Para ler, eu coloco o E no scanf. Agora, então, o que o usuário digitou, se ele digitou 100, está lá guardado na minha variável. Vou criar uma nova variável. Eu posso criar aqui, posso criar lá no começo do programa. Geralmente, a gente cria todas as variáveis lá no começo. A gente não fica criando no meio do programa. Eu vou criar aqui só para mostrar para vocês. Então, Celsius. É assim que escreve. Que é um float. Como que eu calculo? É só usar aquela fórmula lá. Então, vamos lá. F menos 32. Então, Fahrenheit menos 32. Isso, o resultado disso vezes 5. Então, eu tenho que colocar entre parênteses. Beleza. Então, o resultado dessa conta vezes 5. Se eu não colocar entre parênteses, primeiro ele vai fazer a multiplicação e vai dar tudo errado. E o resultado disso dividido por 9. Então, dividido por 9. Não preciso colocar tudo isso entre parênteses, por quê? Porque ele vai fazer primeiro essa conta, depois ele vai fazer o vezes 5, depois ele vai dividir por 9. Mas se ele dividir antes o 5 pelo 9, também não vai fazer diferença nenhuma no resultado. Ok, agora eu tenho a resposta, é só imprimir na tela. Graus Celsius, porcentagem Celsius. Vamos imprimir, vamos rodar para ver se está tudo funcionando. Então, 100 Fahrenheit dá 37 graus Celsius. Deve estar certo isso daí. Se eu quisesse, eu poderia ter criado essa variável lá no começo. Eu poderia ter feito assim. E aí aqui, em vez de criar, eu só alteraria o valor dela. Isso é o que geralmente os programadores fazem. Para ficar mais organizado, eles declaram todas as variáveis no começo. E depois só usam e modificam os valores. Assim fica mais organizado. Por exemplo, quando eu bato o olho nesse programa, no começo do programa eu já sei quais são todas as variáveis. Eu já sei quais são. Então fica mais bem organizado. Se eu rodar, vai dar a mesma coisa. Então, 100 graus, 37. Esse foi o exercício 3. Nosso último exercício, o exercício 4, que é o exercício mais difícil, tentem fazer antes em casa, é o seguinte. Eu vou ter que ler um inteiro de 4 dígitos. Ele sempre vai ter 4 dígitos. Beleza, você vai confiar que o usuário sempre vai digitar um inteiro de 4 dígitos. E imprima cada dígito em uma linha. Então, a primeira coisa eu tenho que ler um inteiro. Vamos lá. Int número. Esse é o número que o usuário vai me dar. Printf, digite um número. E o scanf, porcentagem D, porque é um inteiro, e número. Pronto. Então, eu tenho minha variável número, apareceu na tela, digite um número, o usuário digita, vai ser guardado na minha variável número. E agora, o que eu tenho que fazer? Sempre vai ter 4 dígitos, o usuário vai digitar. Eu vou ter que imprimir cada dígito em uma linha. Então, aqui tem um exemplo. Se o usuário digitar 9876, esse número aqui, o que eu quero? Que na primeira linha imprime 9, na segunda linha 8, na terceira 7 e na última 6. Isso significa que você tem esse inteiro, esse número de 4 dígitos, e você vai ter que quebrar ele. Mas como que eu faço para quebrar? Com conta. Você vai ter que fazer uma conta que separe cada um dos dígitos desse número. Então, por exemplo, o primeiro número aqui, o 9, eu vou ter que fazer uma conta em cima desse número aqui, que o resultado seja 9. Porque aí eu vou conseguir ficar com 9 e imprimir na primeira linha. Depois, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma outra conta em cima desse número ou em cima de outro número que ele consiga pegar esse valor 8 e imprimir, depois do 7, depois do 6. Para fazer isso daí, vocês vão precisar
usar divisão. O número sempre vai ter 4 dígitos. Então, como que eu faço uma conta em cima desse número para ficar só com o dígito aqui do milhar, só com o 9? Eu pego esse número e divido por 1000. Se eu dividir esse número por 1000, o resultado dá 9. Lembrando que vai ser uma conta de inteiros, então o resultado é 9. Inteiro dividido por inteiro, 9. Beleza, vamos fazer isso daí. Então, o primeiro número, eu vou criar outras variáveis aqui para facilitar a minha vida. Então, int dígito vai ser o número dividido por 1000. Beleza, consegui o primeiro de todos. Eu posso até escrever assim, ó, dígito 1. Eu não vou imprimir agora na tela, para deixar mais organizadinho, para primeiro descobrir todos os dígitos e depois imprimir na tela. Eu vou escrever aqui, mas depois eu já apago, só para ver se funcionou. Então, dígito 1, só para ver se funcionou. Então, se eu rodar esse programa aqui e escrever o número 9876, ele me imprimiu o 9. Então, funcionou. Agora, até aqui, eu acho que é fácil. Acho que todo mundo conseguiria pegar o 9. Agora fica difícil. Como que eu vou pegar o 8? Você pode pensar, eu posso pegar esse número e dividir por 100. Só que se eu dividir esse número por 100, eu não tenho 8, eu tenho 98. Então, dividido por 100, eu tenho 98. Então, além de dividir por 100, o que eu teria que fazer? Teria que tirar 90. Mas como que eu tiro 90? É o dígito 1 vezes 10. O dígito 1 vezes 10 vai dar 90, e aí só sobra o 8. Tem outra forma de fazer esse exercício, mas vamos fazer dessa forma primeiro. Vamos lá. Dígito 2. Eu vou pegar o número e dividir por 100. Me sobrou, supondo, 98. Então, eu vou ter que fazer menos o dígito 1 vezes 10. Então, o computador vai fazer o número dividido por 100, depois ele vai fazer o dígito vezes 10 e depois vai fazer a subtração, igual na matemática. Vamos ver se eu acertei. Porcentagem de dígito 2. Vamos rodar. Está aqui o 8. Então, deu certo. Então, vocês já pegaram o jeito, né? Para descobrir o dígito 3 e o dígito 4, vai ser a mesma coisa. Vai ser algo muito, muito parecido. O dígito 3, eu vou ter que dividir esse número todo por 10. Se eu dividir esse número todo por 10, fica 987. Lembrando que eu não estou pegando as casas decimais, porque eu estou só trabalhando com inteiros. 987. Agora eu tenho que tirar o primeiro número vezes 100 e o segundo número vezes 10, para só sobrar o 7. E o último número? O último número eu não tenho que dividir por nada. Eu só tenho que pegar o número inteiro e subtrair o primeiro vezes 1000, o segundo vezes 100, o terceiro vezes 10. Aí só sobra a casa da unidade, só sobra o 6. Aí vai ficando cada vez maior essa linha aqui, né, da nossa conta. Se eu fizer isso, vai dar certo. Só que tem uma outra forma, talvez até mais fácil, não sei, depende, né, da pessoa, de resolver esse exercício, que é o seguinte. Eu passei para vocês que tem o operador da divisão. Quando eu divido inteiros, eu tenho o resultado e eu tenho o resto. Quando tem uma divisão entre inteiros, tem o resto da divisão. E esse operador é o porcentagem. Eu consigo pegar o resto da divisão. Então, usando o resto, fica mais fácil a minha vida. Por quê? Primeiro número é só dividir por 1000. Peguei. Se eu pegar esse número inteiro e pegar o resto da divisão por 1000, eu já tenho só esses 3 dígitos. Porque esse número dividido por 1000 é 9, com o resto, 876. Então, eu pego o resto, que é 876. E aí, com esse resto, eu só divido por 100. Eu já tenho o segundo número. A divisão vai me dar o 8. E o resto vai me dar o 76. Aí eu pego o 76 e divido por 10.
76 dividido por 10 é 7. E o resto é 6. Então, assim, eu consegui os 4 dígitos que eu queria, fazendo divisões e pegando os restos das divisões. Como que ia ficar no programa? Dígito 1, número dividido por 1000. Beleza, eu peguei o 9. Agora, eu posso fazer o seguinte, número, resto da divisão por 1000. Então, isso daqui calcula o resto da divisão. Vai me dar 800 e qualquer coisa. Aí eu pego esse número e divido por 100. Aqui eu acho que ele vai fazer na ordem. Vamos ver se ele vai fazer na ordem. Se ele não fizer, eu coloco os parênteses. Então, eu pego o resto da divisão de 1000. Então, esse número aqui, 9.876 dividido por 1000 dá 9. E resto, 876. Agora, eu pego esse resto e divido por 100. Dá 8. Então, deu 8. E o dígito 3. Número. Resto da divisão por 100. Vamos ver isso daqui. Ó. Aqui está o número inteiro. Ó, 4 dígitos. Se eu dividir por 100, dá 98. E o resto, 76. Então, agora eu tenho 76. Eu pego 76 e divido por 10. Dá 7. E o último dígito, o dígito 4, número, resto da divisão por 10. Então, vamos ver por que é o resto da divisão por 10. Se eu pegar 9.876 e dividir por 10, dá 987. Com o resto, 6. Então, aí o resto já é a minha resposta. Por isso que fica número, resto da divisão por 10. Então, assim eu descobri os 4 dígitos. Agora, eu vou imprimir, vamos ver se está certo isso daí, né? Então, porcentagem D, e pulo uma linha. Vou colocar em várias linhas para ficar mais organizado. Mas você poderia usar só um printf que já daria. Então, imprimo o dígito 1 e pulo uma linha. Imprimo o dígito 2, 3 e 4. Sempre pulando linha. Vamos rodar. Então, 9876. 9876. Esse número era só um exemplo. Eu posso colocar qualquer número. 2, 3, 4. O programa vai funcionar, né? 1, 2, 3, 4. O programa que vocês desenvolvem tem que sempre funcionar com qualquer número que o usuário digitar. Não adianta funcionar só para um ou para outro. Tem que funcionar com todos. E lembrando que, nesse caso, o usuário sempre vai digitar 4 dígitos. Então, o nosso programa espera que o usuário digite corretamente. 1, 2, 3, 4. Então é isso. Esse foi o resultado, a resposta do exercício 4. Espero que vocês estudem bastante. Até a próxima aula.